Muito bem. Vamos meditar no Velho Testamento. Segundo livro das Crônicas 22. O reinado de Acasias, segundo o livro das Crônicas 22. Os moradores de Jerusalém, lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era que o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote Gileade, a peleja com Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou para Jezreel, para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que o serviam e os matou. Depois mandou procurar Acasias e, achando em Samaria onde lhe havia escondido, o trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos sepultaram, porque diziam: é filho de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Palavra do Senhor, irmãos. Oremos. Nosso Deus, ajude-nos, a nós, ao teu povo que lê a sua palavra, ouve a explicação da palavra em outros cantos da terra. Também o homem judeu, o gentio que não conhece ao Senhor, que eles sejam iluminados como nós, a toda a verdade. A verdade venha nos libertar de toda ignorância, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A propaganda é a alma do negócio. As empresas fazem grandes investimentos, tem até garoto propaganda caríssimos para fazer propaganda dos seus objetos, né, o seu produto. E quem aqui talvez não foi influenciado por uma propaganda a comprar uma coisa ou outra? Então, nós estamos cercados em um mundo onde nós somos influenciados pelas coisas à nossa volta. Assim é a vida do rei Acasias. O rei Acasias, ele foi tremendamente influenciado. Porém, a influência na vida de Acasias foi uma influência destruidora. Acabou com a vida dele. Ele tinha apenas 22 anos quando começou a reinar e reinou apenas 1 ano. Morreu cedo, morreu jovem, por causa dessas influências destruidoras na vida dele. Então, esse é o tema que eu gostaria de falar sobre Acasias. A influência destruidora na vida do rei Acasias. Primeiro,
no versículo 1, é dito que a primeira influência destruidora foi no seu lar, aonde ele nasceu, ele cresceu, se desenvolveu. Diz aí os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, que era o pai dele, fizeram rei Acasias, seu filho mais moço. E aí explica porque ele, sendo mais moço, foi o rei. Porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. O pecado de Jeorão fez com que os filhos mais velhos morressem e Acasias então assumiu. Então ele tinha como pai Jeorão, que foi o filho de Josafá, mais perverso, porque quando ele se fortaleceu, matou todos os seus irmãos. Ele casou com a filha de Acabe, Atalia. Essa mulher era perversa, porque aconselhou Jeorão ao caminho pecaminoso, e mais tarde vocês vão ver que ela vai matar os próprios netos para tomar o poder. Era uma mulher ruim. Então, naquele lá tinha um casal horrível, de exemplo de vida horríveis, que não andava nos caminhos do Senhor, apesar de serem judeus, né? Meio judeus, no caso, essa Atalia, porque ela era filha de Acabe com Jezabel, a estrangeira. Então, ele não tinha uma boa referência em casa. Vendo como o pai agia, como a mãe agia, o que eles falavam, isso muito afetou a vida dele, e quando ele vai assumir o reino, ele vai se comportar de acordo com essa regra. A família, irmãos, é a primeira escola para a vida dos filhos. O caráter e obra dos pais exercerão influência na formação e caráter do filho. Olhando o pai que tinha, uma mãe que tinha, filho de peixe, diz, né? Peixinho é, né? Assim toda árvore boa, diz a palavra, produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então esse é o princípio. O pai era ruim, a mãe era ruim, a tendência dele é que ele fosse também ruim. Todos os pais divorciados de Deus, distantes de Deus, vão gerar filhos alienados do Senhor. Quer dizer, se o pai não anda com Deus, se a mãe não anda com Deus, o filho também não vai andar com Deus. A palavra chega a dizer a nosso respeito e de todos os outros crentes. Naquele tempo, quando a gente não conhecia Jesus, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nossos pais não conheciam o Senhor, nós também não conhecíamos o Senhor por causa dos nossos pais, estávamos completamente alienados. Podemos até receber boa educação social e profissional dos pais, mas se eles não conhecem a Cristo, nós marcharemos na escuridão para a escuridão eterna. O pai vai dar uma boa educação, uma boa formação, mas como eles não conhecem a Jesus, não vai nos mostrar o caminho que é a verdade e a vida. Propôs-lhe também uma parábola, diz o Senhor: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Os pais cristãos precisam se preocupar como vivem e agem, pois seu procedimento pode aproximar ou afastar seus filhos do Senhor para sempre. Então aqui há uma advertência. Se o lar é a primeira influência dos filhos, os pais precisam andar no caminho do Senhor, mais do que dar uma boa educação profissional, social, porque os filhos estão vendo e eles irão imitá-los. Assim como no meio, diz o
o Pedro falando dos falsos profetas e sua influência. Surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Então, como é perigoso, o comportamento dos pais irão afetar o comportamento dos filhos. Pais crentes devem dar boa formação social e profissional a seus filhos, mas não podem negligenciar ensiná-los no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É pena que, às vezes, querem conferir a Gabriela, a Fernanda, a Ana, a Tiago, a Marta, a formação dos filhos. E eles só têm 1 hora para aprender um pouco da palavra de Deus. Mas os pais levam integralmente o dia inteiro no colégio para ter uma melhor formação e se esquecem de ensinar o filho. É responsabilidade dos pais ensinar os filhos o caminho do Senhor. A segunda influência destruidora na vida de Acasias se deu pela ausência de experiência de vida. O versículo 2 diz assim, leamos aí se estiver aberto. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Ele era novo, não tinha uma boa formação com os pais espiritual e quando ele assume, é um menino, está começando a vida, como é que ele vai governar? Então, a ausência, por exemplo, na vida dele, de buscar o Senhor para suplicar sua orientação em graça, em seus empreendimentos, o levou à ruína. Lembra que Salomão era jovem? E quando Deus lhe apareceu, Deus ofereceu a ele, peça alguma coisa a mim, eu vou lhe dar. Salomão disse, de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar este grande povo? Enquanto esse jovem buscou de Deus a graça, não há um registro que ele tenha se voltado para Deus. A ausência de instrução na palavra do Senhor o levou por caminhos tortuosos e a brevidade da existência. Claro que ele tinha conhecimento da palavra porque ele morava no Reino do Sul, mas ele não atentou para o pouco conhecimento que ele tinha. A palavra de Deus enfatiza muito no Velho e no Novo Testamento a necessidade de conhecer a palavra para poder progredir, prosperar. Como Josué, o Senhor disse a Josué, tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia. Ele não medita, ele não busca o conhecimento do Senhor. Ele vai buscar conselhos nos homens ímpios. A ausência de andar no caminho do Senhor, a ausência de buscar o Senhor, a ausência de ouvir a instrução do Senhor, a ausência de andar no caminho do Senhor. Como diz o Salmo 1, não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele fez justamente o oposto, ele sentou na roda dos escarnecedores. Então, essa imaturidade dele, esse homem simples de provérbio, é que foi a ruína. Ele não conheceu a palavra que poderia lhe dar sabedoria. Meus irmãos, conheçamos a palavra de Deus, porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A terceira influência destruidora na vida de Acais se deu
pelas pessoas de sua intimidade. Ele tinha pessoas próximas, e essas pessoas próximas influenciaram ele como rei a governar. Vejam o versículo 3, leamos o 3. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Vejam bem, ele agora é um homem independente, ele é o rei, ele poderia se aconselhar com quem ele quisesse, mas ele ouvia ainda a sua mãe, e sua mãe lhe mandava para o caminho mau. Se vocês lembrarem, nós falamos já de Asa, a mãe dele era idólatra, e ele depôs a sua mãe como rainha, porque era da idolatria, mas o Acasias não, ele se deixou influenciar por pessoas próximas a ele, por pessoas íntimas, no caso aqui, a sua mãe. Preste atenção, o mau conselheiro nunca indica um caminho que agrada ao Senhor. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser marido, pode ser colega de trabalho, pode ser um amigo muito próximo. Essas pessoas próximas a nós, que não são boas para nos dar conselhos, ela nunca vai apontar o caminho para Deus. A mãe dele apontou sempre o caminho da iniquidade e da desobediência. Diz a palavra de Deus advertindo a Israel. E se houver um falso profeta, e tal sinal ou prodígio que te houver falado, disser, se realizar, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-lo, não ouvirás a palavra deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova. Então, cuidado. Essa pessoa que sussurra no seu ouvido, mas está te recomendando um caminho que não agrada a Deus, não aceite. Não provém do Senhor. O mau conselho nunca dá exemplos de homens que andam com Deus. Ele sempre vai buscar exemplos lá de fora, mas não vai dizer, olha como Moisés andou com Deus, olha como Ló andou com Deus, olha como Abraão andou com Deus. Ele vai pegar exemplos desta vida divorciada do Senhor. O mau conselheiro aponta um caminho pecaminoso. A mãe dele nunca apontou um caminho de santidade, mas um caminho da mentira e da pecaminosidade. Então tome cuidado com essas pessoas que você tem muita intimidade, mas às vezes o conselho dela não é bom. Quarto lugar, a influência destruidora na vida de Acais se deu em desprezar as orientações do Senhor. A pouca que ele tinha, porque lá tinha os profetas, lá tinha os sacerdotes. Lembre que nesse tempo já vivia o sacerdote Joiada, que vai cuidar do filho dele, que vai tratar do filho dele. Então ele tem uma certa influência, ele tem um homem de Deus perto dele, mas ele não se deixou guiar pela palavra da verdade. Versículo 4. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe. E diz, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Então, ele não ouviu a palavra, mas ouviu os conselheiros de Acabe, homens que eram ímpios, homens que não temiam a Deus. Ele desprezou a pouca luz que tinha do Senhor para andar por caminhos reprovados por Deus. Lembra muito o filho de Nabucodonosor, fugiu agora o nome dele. Nabucodonosor morre e ele assume o trono, fugiu o nome dele aqui, e ele então pegou os utensílios da casa do Senhor para, com as mulheres, fazer uma festa, né? E então apareceu uma mão escrevendo uma linguagem, ele ficou muito temeroso, Belsazar. Belsazar é o nome dele. Aí diz assim a palavra de Deus, quando Daniel interpretou a escritura: ó rei,
Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grande glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltar e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi como dos jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabia tudo isso. Quer dizer, ele sabia como Deus operou na vida do pai, mas ele despreza aquela pouca luz que ele tinha. Então, a pouca informação que Acasias tinha de Deus, ele disse: não quero isso não, eu quero um caminho diferente para a minha vida. Ele acolheu os conselhos de homens ímpios, mas não aceitou o conselho de Deus. Lembra dos apóstolos? Os líderes disseram: nós te proibimos que vocês falem do nome de Jesus. Ele disse: olha, importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele semeou para a carne e colheu a morte, como diz a palavra. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. A quinto, a influência destruidora na vida de Acasias se deu pela associação com homens maus. Observe o que ele vai fazer. Versículo 4. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros. Então ele tinha esses sócios aqui, esses orientadores, depois da morte do seu pai, para a sua perdição. E aí no quinto, vamos ler. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, a peleja com Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Ele agora se aliou com o tio. Esse Jorão é irmão de Atalia, filho de Acabe, que era um homem, ele continuou no caminho mau. Ele agora se une com o tio para ir à guerra, justamente como o rei Josafá, e agora só que ele, nessa união, acaba tendo uma derrota militar, né? E, inclusive o rei Jorão é ferido. Mas vejam, se associar com homens maus faz com que a gente tenha derrotas na vida. Escolher pessoas que sabidamente não temem ao Senhor para serem nossos orientadores na moral e na doutrina, nos conduzirá à perdição eterna. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ser companheiro de homens maus, quando temos liberdade de escolha, revela o quanto distante estamos de Deus. Claro que não posso escolher com quem eu vou trabalhar. A família que eu tenho não posso escolher, essa é a minha família, mas quando eu tiver liberdade para ir, eu escolho com quem eu quero andar. Então, nessa hora, eu devo escolher uma pessoa decente, porque esse é o nosso dever. Disse mais ainda: não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. Então, se uma pessoa é imunda, só vai nos passar informações equivocadas. O Senhor é continuamente contra o homem mau. E se nós nos associarmos com eles, teremos Deus como nosso adversário. Deus é contra aquele homem perverso. E quando eu me associo com ele, Deus vai ser contra mim também, como foi contra Josafá, quando se aliou o rei Acasias,
já Acasias agora, lá do Reino do Norte, eles fizeram navios que iam trazer ouro, prata, e Deus disse: olha, eu sou contra você porque você se aliou com esse homem. E Deus quebrou aqueles navios e a obra não prosperou. Em sexto lugar, a influência destruidora na vida de Acasias levou à sua morte prematura. Olha porque ele vai morrer por causa dessas influências. Veja aí no versículo 6. Vou ler aqui. Então voltou para Jezreel o rei Jeorão, do Reino do Norte, para se curar das feridas que ele fizera em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Agora observe o versículo 7 aqui. Veja quando Deus é contra uma pessoa, que ele pode botar uma cilada para esse indivíduo. Vamos ler o 7 todos? Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Deus queria tirar a vida dele. E aí ele levou Acasias a visitar o outro rei, o seu tio. E quando ele chega lá, ele chegou num tempo ruim, porque Deus tinha levantado Jeú para matar todos os descendentes de Acabe. Não só os descendentes, mas os amigos também. E como ele era aparentado, era amigo, ele perdeu a vida nesse empreendimento, diz aí o versículo 8. Ao executar Jeú o juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que o serviam, e os matou. Depois mandou procurar Acasias, e achando em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos sepultaram, porque diziam: é filho de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Ele morre. Veja, a influência ruim levou ele à morte cedo. Se formos influenciados pelos maus conselhos, rompemos nossa comunhão com Deus. O salário do pecado é a morte, a separação de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se andarmos na comunhão, no caminho dos pecadores, seremos privados parcialmente da graça comum. Deus, ele é muito santo e ele vai agir. Quando nós não damos ouvido à voz do Senhor, ele tende a agir nos nossos bens, na nossa vida, na nossa saúde. E diz assim a palavra de Deus: se, porém, não deres ouvido à voz do Senhor, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e ao te alcançarão. Maldito será tu na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Se trilharmos pelo caminho dos ímpios, podemos ser chamados à presença de Deus. Deus queria que ele fosse. É interessante que lá em Corinto diz que, porque as pessoas participavam de maneira indigna da ceia, tinha algumas pessoas que estavam doentes e algumas pessoas que tinham morrido. Deus tinha chamado aquele indivíduo porque não estava se agradando da vida deles. Em sétimo lugar, irmãos, a influência destruidora na vida de Acasias quase exterminou a linhagem de Davi. Observe aí que, veja como foi ruim a vida dele. Versículo 10, vou ler a partir do 10. Vendo Atalia que Acasias, seu filho, era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Quer dizer, mandou matar os netos. Ela mandou matar os netos para ela reinar. Mas Jeozabaate,
filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs a sua ama na câmara interior. Assim Jeozabeate, a filha do rei, e Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, e a irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Olha como a família desse homem era ruim, de Acabe. Quando Deus exterminou todo mundo do reino do norte, aí essa que sobrou veio e assumiu o reino do sul. A única mulher que reinou nos reinos, né, do norte e do sul foi essa mulher mandando matar os netos. Lembra que o Jorão já tinha mandado matar seus irmãos. Depois os inimigos invadiram o reino de Jorão e matou seus filhos, ficando Acasias. E agora a avó manda matar os netos, só escapando um. Quase a família de Davi era exterminada nesse período aqui. Vejam como o pecado de Acasias, o procedimento dele, não só afetou a vida dele, mas afetou a vida da sua descendência. Os nossos pecados podem afetar a vida da nossa família. Vocês lembram de Davi, né? Ele adulterou e por causa dele, o filho que nasceu morreu. A espada não se apartou da casa dele. Isso por causa do pecado de Davi. Os nossos pecados podem afetar a vida da nossa nação. Lembra de Acã, que roubou a prata e o ouro, e por causa disso a nação toda perdeu a guerra contra a cidade de Ai, porque ele tinha desobedecido, ficado com aquilo que pertencia a Deus? Lembre, meus irmãos, os nossos pecados não só afetam a nós, mas afetam também a nossa igreja. Por isso, tome cuidado. Concluindo, meus irmãos, todo o conselho dado a nós precisa ser confrontado com a palavra de Deus e, sendo aprovada pela palavra, devemos pôr em prática. Vamos ouvir as pessoas, mas, acima de tudo, julgar esses conselhos se estão de acordo com a palavra de Deus. Procure crentes que demonstrem ser piedosos para serem seus conselheiros na sua vida. Somos influenciados por vários canais, mas o caminho que seguirmos é da nossa inteira responsabilidade. Sim, a mãe dele influenciou, outras pessoas influenciaram, mas ele que comeu do fruto. Então, tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Que Deus nos guarde desses maus influenciadores e que sejamos influenciados pela palavra de Deus. Amém.